primeiro, para a gente poder atender o cliente com mais agilidade, né? A gente sabe aí que muitas pessoas não têm um fácil acesso dos produtos na mesma cidade, então tem que pedir produtos de fora. E com organização, planejamento, é super possível você comprar produtos de outra cidade e ainda assim ter um bom resultado, né? Ainda assim ter lucro. Então, como que você vai fazer isso com uma gama muito grande de produtos, tendo um catálogo muito grande? Eu vendo quadro, lixeira, porta-maternidade, kit higiene, lembrancinha. Como que eu vou conseguir ter um estoque para tudo isso? Você entende que quando você tem um estoque muito grande, você tem muitos produtos para oferecer para o seu cliente, acaba que o seu estoque, também um estoque de emergência, ele vai ter que ser muito grande para você pedir, conseguir entregar seus produtos com mais agilidade. Então, o que acontece com as artesãs aí, que são igual a Van, igual deram um exemplo aqui, acabam investindo o dinheiro que ganha em mais produtos. E aquele produto que realmente tem um grande potencial para você ter dinheiro, para você faturar, você não investe nele, você investe, você tem que dividir ali a sua renda, o seu investimento nos produtos, em vários produtos diferentes. Então, isso aconteceu comigo. Eu, no começo, quando eu decidi levar o artesanato a sério, eu trabalhava com artigos decorativos personalizados para quartos de bebês. Imagina o tanto de produtos que eu não tinha. Tudo que fosse personalizado e para quarto de bebê, eu tinha que ter. Então, quando você tem uma gama, né, um catálogo muito grande de produtos, com produtos que você tem que ter estoque, fica complicado de você conseguir ver dinheiro no final do mês. Então, no começo eu fazia lixeira, fazia tudo que precisava para quarto de bebê, eu fazia dossel, tudo. E aí, primeiro, eu não fazia nada direito. Meus quadros eram bonitinhos, bonitinhos. Minhas caixas eram bonitas, nada demais. Tinha muito mais gente que fazia caixas muito mais bonitas. Minhas lixeiras, nem se fala. Peças em MDF, gente, eu detestava fazer. Eu fazia porque eu achava que eu tinha que ter. Então, MDF, né, lixeira, kit higiene de MDF, todas essas coisas, tinham pessoas que faziam muito melhores do que eu. E aí eu comecei a prestar atenção. Primeiro, o que eu gosto de fazer? Eu adorava fazer os quadros. Fazer quadro me remete muito a quando eu era criança, que eu ficava brincando, eu fazia roupinha de Barbie, eu montava o cenário ali da casa da Barbie. Então, eu sempre gostei dessa parte de cenário, de montar um cantinho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com os quadros, eu achei isso o máximo. Então, eu comecei naturalmente, como era o que eu gostava, naturalmente a me dedicar mais para a execução dos quadros. E aí eu comecei a ver resultado disso. Qual que é o resultado? Resultado das minhas clientes, elas ficavam maravilhadas, elas achavam lindo. Quando eu entregava um quadro, era totalmente diferente de quando eu entregava um kit higiene, de quando eu entregava uma caixa, porque me surpreendia. E aí eu tinha consciência que tinham pessoas que eram muito melhores do que eu nessas outras partes. Então eu decidi, primeiro, quando eu resolvi me especializar nos quadros, o meu tempo de produção diminuiu demais. Então, eu produzo muito mais rápido do que antes. Uma caixa que eu levo, sei lá, 4 horas para fazer, eu consigo fazer 4 quadros. 1 hora cada quadro. O meu lucro com os quadros é muito maior do que se eu fizesse uma caixa. Então, em 4 quadros, gente, eu consigo já faturar aí quase R$1.000. Quase R$1.000 não, mais de R$1.000. R$250 o quadro. Uma caixa que eu cobrava era R$300, R$400. Então, olha o quanto que eu não estava deixando de faturar fazendo um produto errado, fazendo um produto que não ficava tão bonito, que não tinha nada demais, não tinha um diferencial, enquanto eu poderia estar fazendo, no mesmo tempo que eu levei para produzir uma caixa, 4 quadros. E aí eu comecei a observar. Então, eu comecei a tirar produtos do meu catálogo. Então, eu deixei de fazer lixeira, deixei de fazer alguns modelos de caixa, deixei de fazer alguns produtos que me tomavam muito tempo e que não tinham um resultado muito bom. E aí eu comecei a me tornar referência no que eu fazia, que são os quadros. Porque eu comecei a me dedicar exclusivamente àquilo ali, praticamente, né? Eu comecei a colocar energia para aprender mais
sobre os quadros, para aprender mais como que eu podia fazer para melhorar os meus produtos. Então, eu troquei resina, eu troquei o gesso pela resina, que dá um acabamento muito melhor. Eu aprendi a trabalhar com peças cortadas a laser, né, em MDF, que eu consigo fazer qualquer tipo de personalização. Então, se eu não encontro uma, sei lá, uma bailarina aqui de resina, eu vou partir para o MDF, que no MDF eu que faço, eu consigo fazer, arrumo uma arte bonita e peço para o rapaz cortar lá para mim. E aí foi assim. Então, com isso, eu vi que eu diminuí o meu estoque, o estoque que antes eu tinha que ter muitas coisas em estoque, né? Inclusive, uns meses atrás eu mostrei para vocês, já tem uns 4 anos que eu não trabalho com lixeira, kit higiene, porta-fralda. Eu encontrei, gente, escondido lá no porão, umas 5 lixeiras, um monte de porta-fralda, coisa em MDF que estava lá no estoque. E foi dinheiro perdido. Eu trabalho com tudo também, mas gosto mais dos kits de bebês, mas tenho medo de começar só com kit, tipo, parar de fazer outras coisas. Mas vendo mais kits de bebês. Laura, a partir do momento que você começa a se dedicar mais a uma coisa, é natural que você vai vender mais aquela coisa, né? Porque você passa a se tornar referência, seu produto fica excelente, você tem uma excelência no que você faz, e aí você começa a se destacar. Eu gosto muito de comparar as pessoas que fazem tudo e não fazem nada direito com uma parábola do pato, que é assim, o pato, ele anda, ele corre, mas ele corre desengonçado. O pato, ele voa, mas não voa tão bem. Ele não nada tão bem igual um peixe. Então, ele não se dedicou a desenvolver nenhuma habilidade natural dele. Ele não se dedicou a aprender a correr, ele não se dedicou realmente a aprender a nadar e nem se dedicou a aprender a voar. Ele faz tudo mais ou menos. Então, artesã é assim. Quem é artesã que quer fazer de tudo, você vai fazer de tudo mais ou menos. Então, o que eu passo para vocês? Escolha uma área para você se tornar referência, para você se especializar. Não que você não possa vender outras coisas. Hoje, no meu ateliê, como é que é? Eu sou especialista em quadros, mas tem alguns produtos que eu ainda vendo. Um kit higiene de porcelana, que é muito mais fácil de fazer do que de MDF, com a bandeja, que é a mesma moldura que eu uso para fazer os quadros, eu uso para fazer a bandeja. Então, o kit higiene eu faço. Eu tenho, acho que uns 3 tipos de lembrancinha para o meu cliente escolher. Coisas que são mais fáceis de eu produzir e que nesse tempo eu vi que eu consigo fazer ele rápido e tem um bom lucro. E tem também, acho que uns 2 tipos de dossel que eu faço, que é um de pássaro e um de anjo, que eu também vendo. Então, eu não excluí 100% dos produtos.